Irmão, quem não tava ao vivo chorou, meu irmão. Poxa vida. Pô, eu vou começar. Eu vou voltar de onde a gente tava e essa live aqui eu não vou deixar gravada, não. Perdemos aí meia hora, né? Meia hora de live que a gente perdeu, uma gravação. Vamos voltar? Quem não tava ao vivo nessa aí chorou. E essa é a base, né? Vamos lá, vamos continuar. Bom, tá aqui registrado. Eu não sei, depois eu vou ver se com o que a gente vai falar a partir de agora vai dar pra deixar gravada a live aqui. O pessoal que tá chegando agora aí que não percebeu, estávamos aqui umas 240, sei lá, 250 pessoas ao vivo. E aí a live caiu, né? Com meia hora de live. Eu vou continuar agora. E aí quem tava aqui, tava, né? Bom, vamos lá então, continuando. Então, vamos lá. Então Eva tá lá. Ela tá sem a presença do personagem. Ela tá na solidão. Vejam, ela tá na solidão do personagem. Aí vocês viram então que eu mostrei para vocês que ela trouxe à tona a lembrança, a memória, e que ela trouxe à tona o roteiro, o futuro. Então vejam, isso é uma personalidade. Isso é uma personalidade. Então, se vocês estiverem presentes, fazendo uma coisa na vida de vocês que não tenha uma memória e não tenha um roteiro, aí não está a personalidade de vocês. Vocês entendem? É por isso que, de uma maneira geral, a gente fala assim, muitas das vezes, né? O cara tá vivendo a vida de um animal. É a vida do hedonista, né? A vida da busca incessante por prazer. É o carpe diem. O momento, só o momento presente, o hoje, né? Ou essa coisa que o pessoal fala muito por aí, assim, que, com ar de... enche o peito para falar, né? Com ar de virtuoso, né? Não, eu vivo o momento presente. Para mim, não me importa o dia de amanhã, ainda cita o Evangelho, né? Não me importa o dia de amanhã. O mesmo Evangelho que, por exemplo, onde é dito lá, né? Que quem entra numa guerra ou numa construção sem planejar o quanto vai fazer, é óbvio que está fazendo besteira, você entende? Então as pessoas têm lá. Ela diz virtuosamente, então, que ela não está aí nem aí para o amanhã e também não está aí nem aí para o passado. Eva não. Eva estava lá diante da serpente e ela estava com toda a personalidade, com toda a pessoalidade. Então ela lembrava de onde vinha e ela lembrava para onde ela estava indo. Então ela lembrava do passado e depois ela lembrava do futuro. Bom, qual que é a ordem? A ordem é que se eu comer, o que vai acontecer amanhã? Eu vou morrer. Essa é a lembrança da vida futura. A lembrança do passado associada com a vida futura. Então eu não posso comer, porque foi dada uma ordem. E essa ordem, o que acontece lá na frente? Se eu não cumprir a ordem, ocorre a desordem. Qual que é a desordem? É a morte. Então está lá formada a personalidade humana e as três presenças na qual começa a narrativa da desgraça. Então, primeiro, a tentativa, que é o que a gente chama da base de todo o erro humano. Qual que é a base de todo o erro humano? Na história do estudo das virtudes do Ocidente, sobretudo consolidadas a partir dos estudos de São Gregório Magno, o primeiro papa monge, né, beneditino,
Então a gente tem lá o tal dos 7 vícios capitais. No estudo dessas mesmas realidades no mundo oriental, a gente tem em Evagrio Pôntico, Evagrio do Ponto, uma cidade da atual Turquia, a gente tem os 9 logismoi, né? Pensamentos. Os pensamentos. Então você vê, lá no Líbano, a bibliografia maior lá, onde eu morei, no Oriente Médio, né? No Líbano, que fica a sudeste da Turquia, terra do Evagrio, de cultura mais oriental, né? Nesse caso, obviamente o pessoal conhecia menos os pecados capitais, que é mais ocidental, e conhecia mais os logismoi do Evagrio Pôntico. Mas o que é importante nisso? Lá tem como base o que a gente chama aqui de soberba, né? Aqui, a soberba não está dentro dos 7 pecados capitais, né? Só que ela não está de maneira separada, porque ela está em todos eles. Porque o que é a soberba? Então olha para a experiência de Eva. Ela está lá, e aquela é a narrativa da queda do homem. O homem vai tropeçar e vai se esborrachar, o ser humano. Olha a história da queda. Então a primeira ausência, a do personagem. Deus não está ali, Adão não está ali. Começou a história da desgraça. Aí ela está com as 2 presenças, a presença do crítico e a presença do roteirista. Aí o que a serpente então fala para ela? A serpente fala assim: não é isso não que Deus falou, não. Não é que você vai comer e vai morrer. Não é esse o roteiro. Sabe qual é o roteiro? O roteiro é que se você comer, você vai ser como Deus. Você vai conhecer o bem e o mal. E aí Eva perde a segunda presença, que é a soberba. Olha agora, o que é a soberba? O que é a soberba? A soberba é olhar para qualquer coisa no mundo sozinho. Como assim sozinho? É olhar para qualquer coisa no mundo sem o olhar da ordem, ou seja, sem olhar para o mundo como Deus olhou e olha. Então olha só, por exemplo, se vocês estivessem falando sobre os pecados capitais, o que é a gula? Antes de você se ferrar todo por causa da desordem do material, da alimentação, do concupiscível, é você olhar para a torta de limão sozinho. O que é avareza? É você olhar para o punhado de dinheiro sozinho. O que é a luxúria? É você olhar para a mulher sozinho. Como assim sozinho? Se eu olhar para a torta de limão e eu fizer o que eu sempre achei a maravilha, São João da Cruz está naquele quadro dos santos por causa disso que eu vou falar para vocês agora. Porque ele me ensinou na minha adolescência a fazer a seguinte pergunta quando eu olhasse para as coisas do mundo: como Deus olha para a torta de limão? Como Deus olha para o punhado de dinheiro? Como Deus olha para a mulher?
como Deus olha para o meu amigo no trabalho, como Deus olha para a caneta. Essa é a grande luta contra a soberba. É olhar para o mundo com o olhar da ordem, para que não seja oferecida uma desordem. Então, para Eva foi oferecida uma desordem. Deus te deu uma ordem. Uma pessoa escreveu aí, alguém que eu não me lembro o nome, né? A desobediência, né? Desobedecer. Ela olhou para o mundo e ela lembrou do olhar de Deus, mas foi oferecido um outro olhar e ela escolheu o futuro com um outro olhar. Falou: pô, Diego, tem mais coisa aí que você não quer falar. Tem. Vocês sabem que uma das coisas que mais me deixou apaixonado quando eu li o Catecismo da Igreja Católica foi quando eu li que nós éramos capax Dei, está escrito lá no Catecismo em latim, né? Capaz de Deus. Nós somos capazes de Deus. Essa capacidade, né? É uma faculdade, uma potência. Nós temos o poder, a potência divina, o poder para ser como Deus. E o mesmo São João da Cruz escreveu na forma de poesia, né? O que Deus pretende é fazer-vos deuses, sendo Ele por natureza, Ele porque Ele é, e nós por participação. Como um fogo que converte tudo em fogo, o que Deus pretende é fazer-nos deuses. Então vocês percebem por que eu encho o saco de vocês falando que a nossa vocação é dominar, é ser um outro domino no mundo. Para os cristãos, um alter Christi em latim, né, que deu o nome para os cristãos de cristão, porque eles eram como Cristo, você entende? Eles dominavam o mundo como Cristo dominava. Mas é isso. Então vejam, a serpente ela não ofereceu uma banana para quem quer maçã. Ela ofereceu a divindade para quem nasceu capaz de Deus e para quem tem o tesão de ser divino. Você entende? Você entendeu? A serpente ofereceu tudo para o qual o coração do homem nasceu. Só que ela não tinha. Você vê, esse é o fundamento, o substrato. E na próxima vez eu vou falar para vocês sobre o bem, na próxima live. É preciso que a gente... Eu quero falar várias coisas e eu fico pensando assim, cara, para falar isso, o que eu tenho que falar antes? Para falar isso, o que eu tenho que falar antes? Aí eu quero falar de umas coisas para vocês que eu percebi que eu tenho que falar antes sobre o bem. Só que antes de falar aquilo, eu tenho que falar isso hoje. Você vê que isso está, inclusive, na raiz da nossa natureza, que é o modo como a gente tropeça. Vocês entendem? Por que a gente está tropeçando? Um caminho de desgraça é um caminho de solidão após solidão. Solidão após solidão. Então, primeiro eu saí da solidão do personagem. Depois eu saí da solidão do roteirista. E, por fim, eu abraço aquilo como minha verdade, por causa da falsa ordem, que é a desordem. E aí, ela encarna a desordem no mundo. Ela realiza, ela come a maçã estragada, né? O alimento do personagem é fazer a vontade do pai, né? Ela comeu o alimento do enganador, da mentira. E aí vem o tema, né? Meu irmão, eu enrolo pra caraca, né?
Eu enrolo pra caraca, meu irmão. Agora que eu vi que eu gastei 45 minutos para falar a palavra do tema, né? E aí, desgraça após desgraça, ausência após ausência. Quando acaba aquilo ali, quando acaba aquela experiência de Eva, Deus vem. Então vejam, não é que a gente fez um monte de merda e ele não quer mais vir, vocês entendem? Porque ele vem. Eva tá lá, solidão após solidão, e Deus vem. E quando Deus chega, o que ela faz? Ela vai para trás da árvore, pô. Vocês lembram da história do xadrez, né? Meu filho, aconteça o que acontecer, não sai da minha presença, fica aqui jogando com o papai, que o papai vai dar um jeito. Mas ela agora, ela saiu da presença do personagem, depois ela saiu do roteirista, depois ela saiu do crítico. E aí agora, eu vou vir como dono do tabuleiro, vou organizar tudo para conseguir de novo. Porra, mas ela se esconde. E lá tá escrito assim: ela sentiu vergonha. Vergonha. Olha a experiência que vocês têm da vergonha. Se eu tô aqui e eu fiz uma besteira e eu tô sentindo vergonha, o que acontece comigo? Existe um mundo. A gente não fala assim de uma maneira geral. Eu queria, como avestruz, né, cavar um buraco e enfiar minha cabeça na areia, na terra. Porra, você quer morrer, você entende? A vergonha, esse nome vergonha, é a tragédia do homem, é o produto do mal do mundo, ou seja, é o não querer ser. Eu não quero ser, isso é a vergonha. Então eu fui deixando de ser, vocês estão entendendo? A personalidade, ela está se desfazendo, passo após passo, pessoa após pessoa. Agora eu não quero mais ser. E o fundamento da vergonha, vocês vejam, uma vez eu contei aqui para vocês uma experiência da primeira vez que Padre Pio confessou o demônio. Eu não sei se vocês lembram. Então naquela vez eu contei que o demônio ficava falando tudo que ele fez de mal, né? E o Padre Pio não conseguia refutar. Agora eu vou contar a segunda confissão do demônio com o Padre Pio. Na segunda confissão, o Padre Pio percebeu que ele estava na fila. E aí saiu do confessionário e perguntou para ele: o que você está fazendo aqui? Aí ele fala assim para o Padre Pio: eu vim devolver para eles aquilo que eu tiro deles quando eles vão fazer merda. Eu vim dar para eles a vergonha. Eu vim dar para eles a morte. Eu quero que eles desejem não ser. Eu quero que eles enfiem a cabeça na terra. Na mitologia grega a gente não tem o personagem que enfia na cabeça na terra e grita para dentro da terra o pecado dele, porque ele tem vergonha de falar a escuridão. Vocês entendem? Eu queria ajudar dezenas de vocês a retomarem o casamento de vocês, a ter vida intelectual. Só que eu não vou conseguir fazer isso. Eu não vou conseguir ajudar vocês
se vocês tiverem e se entregarem e se esconderem na presença, se vocês escolherem a vergonha, a ausência, a desgraça, a morte, eu não vou conseguir ajudar vocês a ser sincero, que vai ser o fundamento de uma coisa que a gente vai falar ali na frente, de como se vive a perfeição do casamento, por exemplo. Vocês precisam sentar na mesa, pegar uma folha de papel, escrever tudo o que vocês sentem vergonha, olhar aí a live, que eu não sei o nome, mas se alguém souber, tem uma live aí que eu falo da desordem, da desculpa, não é isso? Acho que é da desculpa, né? Pra gente sair disso. Escreve tudo que te gera vergonha e ao invés de como o rei Midas enfiar a cabeça na terra de vergonha, vão lá e confessem. Deus vem. Não se escondam atrás da árvore, porque Ele é o dono do tabuleiro. Ele sabe o que fazer. Se vocês não fizerem isso, eu fico tentando falar para vocês com calma, para não chegar aqui e falar assim, porra, vai todo mundo se confessar, porra, senão vocês vão se ferrar pra caraca, vão ser infelizes. O cara, meu, podia só falar isso, né? Tipo guruzão, né? Mas eu queria que vocês lembrassem de como é a vida real. Eu queria que quando vocês fossem criar um filho, vocês não falassem assim, ó. Ah, não, eu deixo meu filho trazer a namoradinha para dentro de casa, ou eu deixo minha filha trazer o namoradinho para dentro de casa, que é melhor eles fazerem as coisas aqui do que fazer na rua. E aí o seu filho, ele perde a vergonha da desordem. Só que a vergonha, essa morte, é o remédio do homem. Eu ainda estou devendo para vocês, né, uma live sobre só a morte, né? Vocês não podem deixar a vergonha para lá. Não podem. Porque ela é a corrupção total da personalidade humana. Vocês entenderam? É por isso que ela tá lá na experiência original, no comecinho lá. Pô, eu tinha que fazer um curso para vocês sobre a Bíblia, né? Ia ser maneiro pra caraca, né? Mas ainda falta, ainda tem um monte de coisa na fila antes de chegar nisso aí. Isso aí era só para falar para vocês da experiência da vergonha, que é importante, tá bom? Beleza, pessoal? Não sei, vale a pena deixar gravado aí só esse finalzinho? Acho que não, né? Porque senão quem olhar aqui não vai entender. Ah, a Juliana viu desde o começo, faz sentido para você, mas não... Acho que precisava o começo todo, né? Beleza. Uma maravilha sempre estar na presença de vocês. Se livrem da vergonha e vocês vão ver como é olhar para a torta de limão, para o café, para a esposa, para o dinheiro e não olhar mais só, não olhar para essas coisas escondido atrás da árvore, mas olhar para todas essas coisas na presença daquele que criou tudo isso com a ordem verbal, com a palavra encarnada no mundo. Nós nascemos para isso e nós somos capazes disso. Eu também amo vocês. É bom demais estar com vocês. Até a breve.